Olá, senhores. Essa é a versão gravada do webinar explicando a desmistificação da instalação do SolidWorks. Eu sou Guilherme Kastner, engenheiro de aplicações da SK, e estarei conduzindo essa apresentação com vocês. Muitas vezes nos pegamos com dificuldade na instalação de determinada ferramenta, onde acabamos sendo esse sujeito que tem que ajudar outras pessoas a executar a instalação. Essa apresentação é para que qualquer um consiga executar e entender o processo por sua própria conta. Vejamos, a apresentação vai ser dividida em 5 etapas e vamos começar pelo processo de download. Muitas vezes pensamos, tá, quando que vai ser lançada a versão, como fazer o download, onde que eu pego os arquivos. Vocês têm que saber que existem 5 versões anuais do SolidWorks, do SP0 ao SP5. Independente do que acontecer, vão existir 5 Source Packs, sendo que o 0 é lançado em outubro, 1 em novembro, e nós estamos entrando nos próximos dias, por exemplo, no SP4, visto que estamos em julho na gravação desse webinar. Associe então o lançamento do SolidWorks, a versão nova, com o Dia das Crianças. Essa é a melhor data que vocês podem ter como referência. É ali naquela semana, ou uma semana antes. Quando que vai ser lançado o SolidWorks 2017? Geralmente por volta do Dia das Crianças. 2018 também. É geralmente naquela data. E o pessoal gosta de planejar a migração do SolidWorks para uma data boa, quando tiver já alguns Source Packs. Pensem, no Carnaval já estaremos no SP2, por exemplo, onde as empresas têm uma folga dos projetistas, onde os computadores estarão disponíveis para execução da atualização. Muitos acham, por exemplo, que precisam dos CDs para execução da instalação. Esse webinar visa mostrar para vocês que não é por CD o método mais ideal. Deveremos acessar o site da SolidWorks, executar o login dele, onde vocês têm a área de cliente para execução do login. Você não tem seu login? Basta procurar o serial do SolidWorks e criar o mesmo lá no sistema, baseado no seu e-mail e serial number. E ali, no caso, após logar, vocês terão acesso aos downloads e updates do SolidWorks, onde poderemos escolher qualquer versão disponível lá do sistema e Service Pack também. Após isso, nós seremos guiados à execução do download do gerenciador de instalações, também conhecido em inglês como Installation Manager. A parte de cima só funciona para quem tem Internet Explorer, por isso que estou grifando essa parte ali em verde, ali aquele quadradinho verde. E o gerenciador de instalações nada mais é, ele funciona como se fosse esse mágico e assistente dele, onde nós somos o mágico e a assistente é o gerenciador de instalações, que ele faz o truque acontecer. Ele faz o processo de instalação acontecer por conta. Vamos mais sobre isso. Está aqui ele, após executar o download dele, ele abre e no primeiro processo nós vamos focar em fazer o download de tudo. É como se nós pegássemos o CD, o DVD, a mídia e copiássemos para a nossa máquina. A vantagem é que no dia do lançamento da versão nós já pegamos e fazemos o download. Não precisamos de um envio de CD. Nós executamos o processo por nossa própria conta. E aqui então, no caso, ele guia vocês para o download e basta apenas escolher a pasta onde ele vai ser armazenado posteriormente. Quando tudo tiver concluído, nós temos o arquivo de setup disponível. Essa aqui é a pasta padrão dele, por exemplo, onde vocês têm acesso aos arquivos e
depois é só consultar. Se eu precisar passar para outra pessoa, eu copio essa pasta padrão para outra pessoa e ela vai ter tudo disponível. Não precisa baixar os arquivos também. Se você não tiver o acesso ao portal do cliente SolidWorks, não se preocupe. Cliente SKA pode fazer o download do instalador direto do nosso sistema, do nosso portal do cliente, onde você poderá procurar o setup e realizar o download do gerenciador de instalações. E a continuação do processo é baseada apenas no serial number que você já tem. Esse é o processo de download. Agora, continuando o processo, nós contamos agora com a parte de instalação propriamente dita. Primeiro, vocês têm que saber que para instalar não é qualquer versão, qualquer sistema operacional. Existem, por exemplo, o Windows 10, eu não posso instalar qualquer versão do SolidWorks. A versão suportada são essas indicadas. Ou é 2015 SP5 ou é 2016. Por quê? Porque no caso tem que ser a versão mais nova do SolidWorks que em relação ao sistema operacional. Essas informações estão disponíveis junto ao site da SolidWorks. Para requerimentos, você tem que lembrar de poucas coisas, tá? Primeiro, RAM, 8 GB. Processador é Intel AMD com suporte a 64 bits. Tem que ter Office, Microsoft Office. Ele tem que ser 2010, 13 ou 16. Por que Office? Porque o Office ele é a base de bibliotecas de projeto, configuração de toolbox e outros pequenos recursos, como diário de projeto. Então, gravem essa informação. Office é importante, sim. E HD, no caso, nós vamos precisar de aproximadamente 5 GB de disco. 5 GB de disco, então é realmente necessário para esse processo. Novamente, para executar a instalação é necessário abrir o setup e esse processo é válido para apenas uma estação. Se precisarmos de mais de uma, é outro processo. Se estivermos uma empresa com 3, 4, 5 colegas, é outro processo de instalação. Não é esse que eu estou mostrando para vocês. Processo, então, onde após acessarmos o setup, ele abre o gerenciador de instalações e nós marcamos a opção de instalação individual. Colocamos o serial, aqui obviamente não está o meu serial, selecionamos os produtos a serem instalados, que ele sabe os produtos a serem instalados a partir do serial number que eu coloco. E agora vem a parte mágica. Geralmente o processo de instalação ele é uma bagunça que tem que ser controlada, ela tem que ser arrumada. Por quê? Depois do serial number, ele vem para esse funil aqui com 3 etapas principais. A primeira etapa é saber quais os produtos que eu tenho que instalar. Como eu estava falando, o serial ele me diz quais são os produtos que eu tenho direito e vai marcando todo mundo que eu tenho que instalar. Mas se eu não uso determinado produto, eu desmarco ele para ter uma instalação mais leve, ocupar menos espaço em disco e liberar recursos no meu computador. Quando a instalação é individual, se torna interessante desbloquear esses itens, liberar esses itens. Quando estamos falando também de instalação individual, é interessante saber onde que os arquivos estão armazenados, para principalmente se desinstalarmos, precisarmos consultar para saber se as pastas foram eliminadas. Aqui em cima está o local padrão da pasta de instalação do SolidWorks. A parte que vem como uma bomba, geralmente no processo de instalação, é o Toolbox. Toolbox acaba sendo uma grande confusão, onde todo mundo acha que não funciona, mas na verdade o pessoal não sabe instalar, não conhece essa etapa do processo. Como que funciona isso? Geralmente está marcada essa opção, que é o Toolbox no C SolidWorks Data. Mas
quer dizer que cada máquina vai ter o seu toolbox. Um processo de instalação eficiente, ele muda o toolbox e todas as estações da empresa, mesmo quando for apenas uma máquina, passa a salvar esse toolbox na rede. Por que na rede? Porque daí o processo, os dados estão armazenados e com backup executado de forma própria. Então é interessante salvar esse toolbox, compartilhar e todas as máquinas de uma empresa terem o mesmo toolbox apontado. Como que funciona isso então? Vocês vão ver depois como que funciona para quando ter mais de uma máquina. Mas saibam que ele tem que estar em rede. Depois disso, depois de todas essas três etapas configuradas, prestando principalmente atenção no toolbox, o processo de instalação pode ser tocado adiante. O software vai sendo instalado, isso aqui é o processo, eu já vou cortando as etapas, e vai estar pronto posteriormente para ativação. Agora, vamos falar de uma instalação em rede. Instalação em rede é para quando tivermos mais de um projetista na empresa. Mais de um, contamos com instalação em rede. E vejam bem que existem duas coisas, são duas vias para serem cuidadas. A primeira é instalação em rede. A primeira é licença em rede. E a segunda é instalação em rede. Licença em rede é uma coisa, instalação em rede é outra. Eu vou falar com vocês agora sobre instalação em rede, independente do tipo de licença, se é local ou se é baseada em um servidor de ativação de rede. Primeiro, tenham em mente que esse processo é apenas para as máquinas clientes que vou mostrar. Ele não atualiza os produtos de servidor. Por exemplo, se nós tivermos licença em rede, nós temos que atualizar o servidor de licença. Se nós tivermos SolidWorks PDM, nós temos que atualizar o servidor do SolidWorks PDM antes. Lembrando então disso, vamos para a próxima etapa. A instalação originalmente, muitas vezes, pensamos apenas, a instalação do SolidWorks é só o SolidWorks, quando é uma máquina cliente. Mas não, lembre-se, existem os produtos de simulação. Existem outros produtos como SolidWorks Electrical e SolidWorks Composer. Ambos têm que estar na imagem também se a minha empresa conta com esses produtos. E por último, e às vezes até mais importante, o SolidWorks PDM. Porque quando atualizarmos o SolidWorks, também temos que atualizar o SolidWorks PDM. Vejam mais. O processo se inicia por aquele mesmo setup que ensinei vocês a fazerem download. E agora, ao abrirmos ele, selecionamos a opção de criar uma imagem administrativa, uma imagem em branco, porque teoricamente nunca tivemos uma imagem na nossa empresa. Colocamos o serial number para criar a imagem. E eu quero ensinar algumas coisas para vocês de serial, que é principalmente válido para instalações em rede. Se o serial, presta atenção nos 4 primeiros números que estão em vermelho. O serial ele é composto de 6 conjuntos de 4 números. São 24 dígitos. São 6 conjuntos de 4 dígitos. E o primeiro conjunto ele tem uma sequência que pode ser muito importante para qualquer cliente. Como assim? Se o serial começa com 9000, 9001 ou 001, se trata de uma instalação com licença local e cada máquina terá o seu serial. A minha máquina na minha empresa vai ter um serial se ela começa com 9000. A máquina do outro projetista vai ter outro serial. E assim vai indo. E eu tenho que fazer uma tabelinha, já falo mais sobre isso depois. Se estamos falando de seriais com 9010 ou 0010, estamos falando de seriais em rede, que a licença ela é compartilhada entre
todas as máquinas da empresa. Com isso, todo mundo passa a ter acesso ao mesmo serial. Após colocar o serial e avançar, nós temos que passar por uma etapa semelhante ao que foi feito antes na instalação de um produto local, só que isso aqui é para uma imagem administrativa. Quando se cria a imagem administrativa, o processo é diferente no que diz respeito a produtos, no criar a imagem. Eu não estou falando do configurar a imagem, mas no criar, eu marco tudo que um dia eu posso vir a precisar. Se um dia eu acho que vou usar o Plastics em uma determinada máquina, eu marco ele. Se um dia eu vou ter Electrical, marco ele. Se um dia eu vou ter Composer, marco ele. Tudo que eu achar que um dia eu posso vir a precisar, eu marco na criação da imagem administrativa. E depois eu tenho que apenas confirmar o local de armazenamento da imagem. A imagem por padrão está nesse local aqui. Ele vai criar os arquivos e posteriormente eu vou ter acesso a ela conforme está exibido aqui. E prestem atenção que são dois arquivos que vocês têm que estar familiarizados a achar na imagem administrativa. A primeira parte é o arquivo startsw_install, o HTML. Ele é uma opção, ele se trata de uma opção de instalação. E o configurador da instalação é o Option Editor, que é um aplicativo muito útil, que é onde nós configuramos o que cada estação da empresa vai instalar. Uma outra etapa que geralmente é negligenciada por todo mundo é o compartilhamento da instalação. Preste atenção, ela é muito negligenciada. O pessoal faz de qualquer forma porque não sabe o que isso acarreta. Vejam bem, essa é a pasta que tem a versão e o Source Pack. Eu vou no botão direito nela e compartilho ela, só que ao compartilhar eu não aceito o nome padrão. Eu troco para que seja um nome genérico. Eu adoro esse nome aqui que está aqui na imagem, que é o Imagem SW. Porque qualquer versão do SolidWorks que vier, conforme vocês vão ver depois, ele vai se chamar Imagem SW. E quando eu for instalar em um cliente, ele vai visualizar o servidor e o local da imagem, que no caso é a imagem SW. E dentro dele vai ter os arquivos de instalação como o Option Editor. Vamos falar mais sobre o Option Editor agora. Está tudo configurado, está tudo compartilhado. Vamos falar de Option Editor, onde ele tem as configurações globais. Vocês vão entender mais sobre isso daqui para frente. Primeiro, eu digo o que vai ser padrão para instalar nas máquinas. Qual é o serial padrão que vai ter nas máquinas, como aqui em cima. E qual é o servidor de licenças de SolidWorks que as máquinas vão localizar, que eu coloco aqui embaixo. E eu, no gerenciador, nas opções de instalação, eu configuro uma mágica muito importante. Se, por exemplo, eu estou saindo de um SolidWorks e indo para outro, o que ele faz com a versão anterior? Aqui está marcada a opção que ele cria uma nova versão. Ele não atualiza a anterior, ele cria uma nova. Mas, mesmo assim, eu posso pedir para desinstalar a versão anterior. Porque ele não só faz uma instalação limpa, como remove a anterior. Isso não é alguém que vai em máquina por máquina. Imagina se eu tenho 100 máquinas na minha empresa, eu tenho que tirar nas 100 máquinas do SolidWorks para instalar o novo? Não. Com a imagem administrativa, com o Option Editor, que nem vocês estão vendo, o SolidWorks ele é capaz, por conta própria, de fazer isso.
E eu posso marcar para ele, além de desinstalar, limpar registros e excluir pastas e arquivos antigos da outra versão antes de instalar a nova. E o mais importante também se trata do Toolbox. Eu coloco nas instalações, nas opções de rede, nas configurações globais, que ele vai localizar um Toolbox em rede para todas as máquinas da empresa. Com isso, todo mundo, eu garanto que vai estar trabalhando no mesmo SolidWorks Toolbox. Uma coisa que geralmente também é esquecida é fazer um bloquinho de notas, tomar nota de algumas coisas para levar ao gerenciador de opções de instalação. Primeiro, anote o nome das estações onde o SolidWorks vai ser instalado, o hostname mesmo. Primeiro é isso, e depois eu preciso saber o serial de cada produto que vai em cada estação. Como assim? Estação A vai ter serial A, estação B, serial B. Eu consigo levar isso e criar grupos na minha instalação, no gerenciador de instalações, no configurador de opções de instalação. E terceiro, eu consigo controlar módulos a serem instalados em cada grupo, em cada máquina. Eu não preciso instalar SolidWorks Electrical para quem não precisa. Vejam bem a próxima etapa. Eu crio grupos que, por exemplo, tem os projetistas. No grupo projetistas, eu crio uma configuração onde ele vai instalar apenas PDM e SolidWorks. No grupo calculistas, eu coloco, por exemplo, o Simulation também. Eu marco mais produtos a serem instalados. E no Elétrica, eu posso marcar, por exemplo, o SolidWorks Elétrica, ou o SolidWorks e o PDM. Mas aqui vocês podem ver, então, que eu crio esses grupos e marco as opções desses grupos, e dentro dos grupos eu coloco o hostname de cada máquina a ser instalada. Além de criar os grupos, eu coloco o hostname de cada máquina a ser instalada. E quando eu selecionar o grupo, eu altero a opção para cada um dele do que vai ser instalado. Vantagem disso é quando eu vier para essa guia de distribuição automática, muita mágica vai acontecer. Eu consigo depois gerenciar quem já foi instalado, quem está em processo de instalação, quem não foi instalado o SolidWorks ainda para a nova versão. E vejam mais que pelo gerenciador de opções, pelo editor de opções, eu consigo instalar sem ir até a máquina cliente. Eu não preciso acessar a máquina, logar na máquina. Eu consigo disparar isso remotamente através de recursos de Windows. Vejam aqui, por exemplo, eu marco que eu vou instalar remotamente o SolidWorks. E eu apenas informo o domínio Windows da minha rede, domínio do AD, usuário com permissões administrativas na máquina e senha. Se eu tenho um AD com administrador de rede que me dá permissões locais na máquina, eu venho aqui e informo o nome desse usuário, marco as máquinas e disparo por aqui o processo de atualização e instalação. Eu não preciso ir em máquina por máquina. Isso agiliza o processo. Particularmente, eu já vi ser feito em máquinas, 100 máquinas em uma tarde, instalação do SolidWorks. Mas isso depende muito da capacidade da rede da empresa. Se a distribuição não funcionar, depois de tudo configurado, que podem existir bloqueios de firewall nas máquinas, que impeçam o disparo, mas eu já falo mais sobre isso depois. Eu posso acessar lá na imagem, daí eu tenho que ir máquina por máquina, eu acesso o Start SW Install e peço para ele instalar o SolidWorks e sem perguntar mais nada, porque está configurado na imagem administrativa, o processo é iniciado. Com isso, com a imagem configurada,
nós podemos fazer mais coisas ao mesmo tempo. Nós podemos ficar tranquilos enquanto todo o processo de instalação está sendo executado. Uma instalação em rede de SolidWorks bem configurada é uma arte. Agora eu quero falar de um tópico muito importante, que é o processo de atualização. Se é instalação individual em uma máquina, é só baixar tudo de novo e instalar a nova versão, respeitando o toolbox, obviamente. Mas, para instalações em rede, nós poderemos ser tipo Flash, sermos rápidos, instantâneos. Vou falar mais sobre isso. Com a nova versão, basta fazer um download do produto novo. A gente faz um download, como se fosse instalar individualmente. Mas se abre o gerenciador de instalações e pede-se para criar uma imagem nova usando as configurações da imagem anterior. Por exemplo, eu botei aqui do 2016 SP3. Ele reconhece os produtos que ele tem que colocar na imagem, baseado na imagem anterior. E a partir desse processo, ele reconhece e confirma para nós, vai nos confirmar, que o processo vai ser startado a partir da imagem anterior. E qualquer coisa, depois do configurador, eu tenho que dizer, depois que criou a imagem, eu vou lá, confirmo no gerenciador de instalações, o gerenciador de opções de instalação, que ele está prevendo nas máquinas clientes que ele vai remover os softwares anteriores antes de colocar o novo. Agora vejam que eu tenho, por exemplo, aqui, olha, o SolidWorks 2016 SP3 e tenho 2017 Beta 1. Quem está compartilhado para as máquinas clientes é o 2016 SP3. Quem eu quero que eles enxerguem agora é o 2017 Beta 1. O que eu tenho que fazer? Observem bem, 2016 SP3. Eu vou nas propriedades dele e desmarco o compartilhamento da pasta. Não é mais essa pasta que está compartilhada. Eu desmarquei ela. Agora eu vou ali na 2017 Beta 1 e compartilho ela como imagem SW. Não negligenciem essa etapa. Ela é a mais importante. Se pularmos ela, nós vamos estar nos punindo de uma coisa muito legal. O que isso quer dizer? Da onde que eu tirei esse processo? Segundo o manual de instalação e administração do SolidWorks, que vocês podem consultar no site da SolidWorks, se esse processo for respeitado, se os clientes tiverem permissões suficientes, ao iniciar o SolidWorks tenta automaticamente executar o processo de atualização. Se, por exemplo, a 2016 estava na imagem SW e ele passou a encontrar 2017 no imagem SW, ele tenta atualizar sozinho. Não é ninguém que vai ter que máquina por máquina instalar. Vocês apenas têm que ter noção se momentaneamente os usuários terão permissão em suas máquinas para realizar esse processo. Caso não funcionar, só distribuir automaticamente através do recurso de distribuição automática da instalação. Agora quero falar dos problemas comuns do processo de atualização. O primeiro, a Microsoft, ela é uma parceira forte da SolidWorks. O SolidWorks ele é o que é hoje graças à Microsoft. Mas ela mesma se manteve em algumas situações engraçadas. E as atualizações que são disparadas frequentemente pela internet, de vez em quando nos colocam em maus lençóis. Isso aqui eu vou falar para vocês apenas o que eu já vivi. Antes de trabalhar com SolidWorks, eu trabalhava com outro CAD 3D.
Há 10, 12 anos atrás, uma atualização do Windows XP, na época, por exemplo, ele, naquele software, ao colocar cotas, após uma atualização do Windows, o número da cota não aparecia. Era culpa do desenvolvedor do software? Não era, não tinha como ser, porque a atualização foi lançada depois da versão do software. A desenvolvedora não tinha como garantir isso. Com o SolidWorks, há um tempo atrás, nós tivemos um problema de uma configuração de segurança do Windows que barrava alguns processos do SolidWorks. Tivemos que esperar um Service Pack que corrigisse esse problema. Se eu não me engano, alguns procedimentos emergenciais foram lançados, mas o processo se complicou pela atualização do Windows que foi lançada depois do SolidWorks. Então, se tem alguma coisa muito anormal acontecendo, verifiquem se depois daquele dia que passou a acontecer o problema, não passou a existir uma atualização do Windows colocada. Outra coisa que pode impedir os processos de instalação é o firewall do Windows. Se estiver barrando aquele processo de distribuição em todas as máquinas da instalação do SolidWorks, 90% de chance que o problema está no firewall do Windows ou, às vezes, em outro firewall, uma solução integrada ao antivírus. Falando nisso, os antivírus, não importa a marca, eles também podem ser um problema na instalação. Tanto que existe uma área no site da SolidWorks que é destinada a dizer quais são as versões dos antivírus suportadas. Vocês podem consultar. Mas, momentaneamente, aqueles testes foram feitos. O antivírus ele se atualiza automaticamente pela internet. Todo dia tem definição nova. E se alguma coisa muito estranha e repentinamente passou a afetar o SolidWorks, só consultem a base do antivírus para saber se não foi alguma coisa dele que passou a dar problema no SolidWorks. Esses testes são válidos momentaneamente. E quando tivermos um erro de instalação, verifiquem esse guia online que ele tenta guiar vocês para acessarem a principal potencial solução para o problema. Senhores, essa é uma reflexão base, isso aqui é uma apresentação, isso aqui é um resumo do webinar que ocorreu há uns dias atrás. Essa aqui é uma versão gravada que vai estar disponível e compartilhada em redes sociais. Eu espero que gostem, espero que entendam. O processo de atualização ele não é para ser algo demorado, nem o processo de instalação. Ele é o mais simples possível, se bem configurado. Então, configurem, aprendam, estudem, procurem manual de instalação e administração do SolidWorks. Procurem ver, acompanhar quando uma nova versão é lançada. E verifiquem se o processo de vocês é o ideal para a instalação automatizada.